Quando recorremos aos textos antigos que conta o Evangelho de Jesus Cristo, baseado nos livros de Mateus, Lucas, Marcos e João, são os 4 evangelhos. Quando faz referência ao estado dos mortos, a palavra grega utilizada ali, traduzida na maioria das vezes por sepultura, é a palavra Hades. A palavra Hades, no grego, é traduzida pela palavra em português sepultura, ou a mansão dos mortos. A condição dos mortos descrita na Bíblia é aquela explicada pelo próprio Jesus na ocasião da morte de Lázaro. Lázaro havia 4 dias que ele tinha morrido e seus discípulos o procuraram e disseram para Jesus: seu amigo Lázaro morreu. Jesus respondeu: Lázaro está dormindo. Havia 4 dias que Lázaro estava nessa condição. E a palavra grega utilizada ali é a palavra Hades. A palavra Hades, traduzida corretamente como sepultura ou mansão dos mortos, muitas vezes é traduzida de uma forma errada, equivocada, e gera mal entendido com relação à condição dos mortos. Jesus ele disse: Lázaro está dormindo, e ele, chegando perto do túmulo, ele disse: Lázaro, saia. E ele estava cheirando mal já, ou seja, o seu corpo estava em decomposição. Aí quando ele falou isso, Lázaro saiu. É um registro interessante de uma ressurreição, a ressurreição da carne. Lázaro ele foi ressuscitado e ele voltou a ser a mesma pessoa que ele era, como se ele tivesse dormido 4 dias. Ele não lembrou do que aconteceu durante os 4 dias, porque não havia atividade. Ele ficou literalmente dormindo. Semelhante ao que acontece conosco quando nós deitamos à noite e acordamos no outro dia cedo. É como se nós tivéssemos dormido e ressuscitado. No caso de Lázaro foi ainda além, porque Lázaro havia 4 dias que estava morto mesmo. E as suas células já não estavam funcionando mais, tanto é que ele já estava entrando em decomposição, ele estava cheirando mal. E quando Jesus disse: Lázaro, saia, Lázaro foi ressuscitado. Suas células voltaram a funcionar. Com a energia de Deus, com a força de Deus, Lázaro foi ressuscitado. Tá ouvindo, Sofia? Pode ir lá, olhar que eu te espero. Foi um exemplo muito interessante e muito revelador, né, para nós, do que é possível Deus fazer. Jesus Cristo ali como representante de Deus na terra,
Jesus Cristo ele tinha esse poder, essa capacidade de, naquela ocasião, fazer a ressurreição de Lázaro. Na oração do credo, né, que eu aprendi quando era criança, no início da oração diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. No finalzinho da oração diz: creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Eu acredito nessa oração. A ressurreição da carne. Se Deus foi capaz de criar o primeiro homem a partir de elementos da terra e colocar no homem o fôlego de vida, e o homem veio a se tornar nefesh ou psique, o homem passou a ser um ser vivente. Hoje a psicologia ela é um estudo da psique humana. O texto da Bíblia deixa bem claro que a palavra traduzida por alma é a palavra psique ou nefesh. A palavra psique ou nefesh significa o ser como um todo. Tanto é que em Gênesis 2, versículo 7, diz que o homem tornou-se uma alma humana. O homem passou a ser uma alma vivente. E passou a ser uma alma vivente. Esse é o termo. E quando o ser humano morre, a Bíblia diz que ele volta ao pó. Tu és pó, e ao pó voltarás. É assim que diz o texto da Bíblia. Acontece que um certo opositor de Deus, um anjo caído, ele disse uma grande mentira. Ele disse para Adão e Eva: não morrerás. Mas Deus disse: tu és pó e ao pó voltarás. Ficamos com a verdade de Deus. Ficamos com a verdade de Deus. Mas não é o fim, porque há uma promessa de vida. Há uma promessa de ressurreição. Em Gênesis 3,15 tem uma profecia que aponta para o Messias, onde diz que o descendente da mulher figurativa, que é Jesus Cristo no seu reino, ele vai recuperar aquilo que Adão perdeu. E tem um texto na Bíblia que diz que vem a hora em que todos aqueles que estão nos túmulos memoriais ouvirão a sua voz e sairão. Os túmulos memoriais é o Hades. Vem a hora em que todos aqueles que estiverem na memória de Deus, os túmulos memoriais, que Deus se lembra com saudade, vem a hora em que todos aqueles que estão nos túmulos memoriais ouvirão a sua voz, a de Jesus Cristo, como Rei do reino de Deus, e sairão. É isso que mostra no final do livro de Apocalipse. Mostra a ressurreição dos mortos. E a oração do credo no final diz: creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.